Olá, meus queridos e minhas queridas, meus amados e amadas, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo e qualquer entendimento humano que esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, que a graça e a misericórdia do Deus de amor, do Deus triuno, estejam e sejam derramadas sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu coração neste dia que preparou o Senhor para todos nós. Eu quero, através deste vídeo, deixar uma mensagem de reflexão, de meditação, de profunda autoanálise para os senhores e senhoras que irão assistir, que já estão assistindo. Eu não quero apenas que seja uma mensagem para você ouvir e passar adiante, mas uma mensagem para você parar por alguns instantes, olhar para dentro de si e fazer uma análise profunda a respeito da sua caminhada e permitir que Deus fale ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito. Talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja assistindo este vídeo e esteja passando por algum momento difícil. Talvez esteja enfrentando uma luta que ninguém conhece. Talvez as pessoas ao seu redor olhem para você e pense: está tudo bem com ele, está tudo bem com ela. Talvez você até sorria, né, para os outros, converse normalmente e até continua realizando as suas tarefas, mas por dentro há uma batalha imensa que somente você e Deus conhecem. Eu sei, por experiências próprias, que existem dores que não aparecem nos exames. Existem feridas que não são visíveis pelos olhos humanos. Existem lágrimas que não caem no rosto, mas que machucam profundamente a alma de contínuo. Talvez você esteja vivendo um sofrimento silencioso. Talvez você esteja passando ou cansado, na verdade, de lutar por tantas lutas que tem passado. Cansado de tanto tentar, cansado de carregar pesos que parecem maiores que as suas próprias forças. Talvez você esteja se sentindo preso. E quando eu falo preso, não estou falando somente de uma prisão física, não estou falando apenas daquela pessoa que está dentro de um quarto escuro, que não quer sair de casa, que não quer abrir as janelas, que perdeu a vontade de conversar ou de encontrar com outras pessoas. Eu estou falando, além de que isso também faz parte, mas eu estou falando também daquela prisão interior, a prisão dos pensamentos, a prisão das lembranças dolorosas, a prisão das culpas, a prisão dos medos, a prisão das ansiedades, a prisão da tristeza profunda. Existem pessoas que estão livres fisicamente, mas estão aprisionadas dentro de si mesma. Estão vivendo uma guerra no silêncio do coração. E talvez você diga: mas ninguém entende o que eu sinto. Eu sei bem o que é isso. E talvez seja verdade, sabe? Muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender a profundidade de nossa dor. Elas enxergam unicamente aquilo que está por fora, mas não conseguem enxergar aquilo que acontece dentro de nossas almas, dentro de nosso ser. Mas existe alguém que conhece completamente a você, a mim e a todos nós. Existe alguém que conhece cada pensamento antes mesmo de expressá-los. Existe alguém que conhece suas lágrimas, suas dores antes mesmo que elas caiam pela sua face e saiam pelo seu rosto. Existe alguém que conhece suas feridas, seus medos, suas fraquezas e suas limitações. E este alguém é Deus. Sim, é Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A palavra do Senhor nos ensina no Salmo 139 que Deus nos conhece no profundo, no secreto, no oculto. Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece os nossos caminhos, Ele conhece e sabe aquilo que ninguém mais sabe. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, talvez você esteja passando por uma fase que parece não ter fim.
talvez olhe para a sua vida e pense, será que um dia isso vai mudar? Será que um dia isso vai passar? Será que um dia eu vou voltar a sorrir de verdade? E eu, José Claudevan, quero lhe dizer algo para você, para a sua alma, para o seu espírito. Sim, existe e há esperança e vai passar. Porque aquilo que para nós parece impossível, para Deus continua sendo possível. Aquilo que para nós parece o fim, muitas das vezes é apenas uma fase de transformação de Deus. Uma transformação que Deus está permitindo para nos fortalecer. Nós precisamos compreender que tudo nessa vida é passageiro. As dificuldades passam, as tempestades passam, as lágrimas passam, os momentos difíceis passam, as intempéries passam, assim como o inverno, a primavera, o outono, o verão, a chuva, o frio, o calor, o vento, tudo passa. O próprio apóstolo Paulo, um homem que conheceu profundamente o sofrimento, as perseguições, as prisões, as rejeições, as necessidades, ele nos ensinou que as coisas que vemos são passageiras, são momentâneas, mas aquilo que vem de Deus ou aquilo que Deus prepara para nós é eterno. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele não falou isso porque teve uma vida fácil, não é? Como eu já disse. Ele não falou isso sentado em um lugar confortável, sem problemas. Ele falou isso porque experimentou a dor, ele foi perseguido, foi humilhado, foi preso, teve fome, passou frio, abandono e dificuldade. Mas mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, mesmo em toda essa dificuldade, ele conseguiu declarar que nada poderia separá-lo do amor de Deus. E é essa mensagem que eu quero deixar também para você, assim como para mim no dia de hoje. Nada do que você, eu ou qualquer um de nós estejamos enfrentando é maior do que o amor de Deus por nós, por nossa vida, por sua vida. Talvez alguém tenha abandonado você, talvez alguém tenha dito que você não tem valor, talvez alguém tenha apontado os seus erros e definido você pelo seu passado, e eu sei bem também o que é isso. Mas Deus não olha para você apenas pelo que você foi ou deixou de ser, ou fez ou deixou de fazer. Deus olha para você, para aquilo que você ainda pode se tornar pelas mãos dele. Porque o ser humano, muitas das vezes, olha o nosso passado e diz, essa pessoa nunca vai mudar. Mas Deus olha para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito, para a sua mente e lhe diz, eu ainda posso transformar essa vida. Meu querido e minha querida, não permita que uma fase difícil defina toda a sua história. Não permita que uma queda seja o último capítulo de sua vida. Não permita que uma dor faça você esquecer que existe um Deus cuidando de você. Jesus disse no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, disse Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe que Jesus não disse, venha a mim somente os fortes. Ele não disse, venha a mim somente aqueles que nunca erraram. Ele chamou os cansados, os feridos, os aflitos. Ele chamou aqueles que carregam pesos. E talvez esse chamado seja agora, hoje, para você, assim como um dia também foi para mim. Talvez Deus não esteja a nos dizer e está dizendo ao seu coração através deste ser humano, desse mísero pecador, filho, filha, você não precisa carregar sozinho aquilo que está destruindo suas forças. Entregue a mim suas dores, entregue a mim seus medos, entregue a mim a sua ansiedade. Porque quando colocamos nossas dores nas mãos de Deus, elas deixam de ser apenas peso e passam a ser as oportunidades para vermos o agir de Deus, o agir do Senhor, o seu milagre. A oração é uma das maiores ferramentas que Deus colocou em nossas mãos,
Por quê? Porque a oração fortalece, a oração sustenta, a oração restaura, a oração nos aproxima do coração e da alma de Deus. Quando não conseguimos explicar nossa dor para ninguém, ainda podemos conversar com Deus. Quando faltam palavras, quando faltam, né, as palavras, Deus entende até o silêncio. Quando faltam as forças, meu irmão e minha irmã, para caminhar, para prosseguirmos, Deus é aquele que nos sustenta. Mas muitas das vezes o humano se afasta justamente no momento em que mais precisa se aproximar dele. Quando vem a dificuldade, alguns deixam de orar. Quando vem a tristeza, alguns deixam de buscar a Deus. Quando vem as lutas, alguns pensam que Deus os abandonou. Mas, meu irmão, minha irmã, uma coisa precisa ficar cravado, gravado, escrito, descrito, prescrito, registrado, tatuado no seu coração. Deus nunca abandona aquele que coloca sua confiança nele. Deus nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Deus é com você. Está com você. Ele olha para você. Ele te vê. Pode a mãe, o pai, quem quer que seja, esquecer de seu filho. Mas Deus nunca esquece dos seus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. Deus te ilumine. Vamos para um próximo vídeo. E no próximo vídeo daremos continuidade. Porque Deus está trabalhando em você. Até o próximo vídeo, a segunda parte. Deus te abençoe. Um forte abraço e um beijo no coração.